Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje eu tô aqui para contar a minha história para vocês. Uma história de romance que às vezes as pessoas acham que nada pela internet dá certo. Nem tudo que acontece na internet é errado. Eu conheci uma pessoa, o Armando, pelas redes sociais há muitos anos. Eu era casada ainda, a gente era amigo. Eu conheci ele através do irmão dele, José, que era meu amigo no Face, no Orkut, e dali Armando passou a ser. E foi, sim, uma amizade de muitos anos. A gente conversava, ele abria as câmeras, mostrava o roupeiro dele, mas nunca passou disso aí. E ele sempre com respeito para falar comigo. Quando eu me divorciei, em 2003, que minha filha estava com 3 a 4 aninhos, eu fui desabafar com ele que eu tinha divorciado. E ele simplesmente virou para mim e disse: "Tu eras casada?" Eu falei assim: "Sim." Como que a gente nunca conversou sobre a nossa vida pessoal, porque a gente era amigo de internet, então nunca assim houve aquela falta de respeito nem de um lado nem do outro. Sempre com respeito. Aí continuamos conversando, deu 2010, 2011, ele sumiu da minha rede, desapareceu. 2012 voltou para minha rede social com o nome de Arnaldo, esqueci agora, Arnaldo alguma coisa. E tudo que eu postava, esse Arnaldo aí embaixo comentava. Mas os comentários dele era sempre me levantar para cima. Se eu falava que eu ia fazer feijão tropeiro, ele ia e comentava. Aí eu ia e silenciava ele nas mensagens para ele não conversar comigo, porque eu não queria conversa com ele, não que eu não sabia quem era. Aí ele ia por mensagem e falava assim: se tu não quer saber que você esteja online, então não entra. Aí eu ficava assim: gente, quem é esse cara? Quem é esse cara? 2013, ele resolveu se apresentar para mim quem era ele de verdade. Aí foi onde que eu relembrei quem era ele, porque ele tinha ficado de encontrar comigo em 2012 no Brasil, e devido à mãe dele doente, não deu para ele ir. Ele teve ao Brasil e quando estava a caminho de São Gabriel da Palha, teve que retornar para socorrer a mãe. Aí começamos a conversar. Justamente, setembro de 2013. Começamos numa conversa mais picante pela internet, eu e ele. Ficamos assim mais ou menos 2, 3 dias e eu falei com ele que ia acabar com aquilo porque não fazia parte de mim. Não fazia parte porque eu não queria aquilo não. Eu não conhecia ele e também não queria não. Aí na hora ele se revelou, ele falou, começou a chorar e falou que tinha uma coisa para me dizer. Que ele queria namorar comigo. Aí eu pensei: e agora? Namorar de longe, ele em Portugal e eu no Brasil. Aí ele já ligou para a mãe dele, já falou que a namorada dele ia lá, e eu fui lá para conhecer a mãe dele. Minha sogra, né, que hoje é falecida, um amor de pessoa. Que amor de pessoa. Eu tive, sim, sogra para mim, eu não posso reclamar. Nem da primeira e nem dessa segunda que já faleceu. Aí fui conhecer a família dele. Aí quando deu dia 8 de maio de 2014, setembro de 2013 a 8 de maio de 2014, eu chego a Lisboa para ver ele pela primeira vez, sendo que eu já conhecia a família dele no Brasil. Aquele homem, quando me viu, tremia. Ele tinha pegado o carro do amigo dele e foi me buscar, porque o carro dele nessa época era velhinho. Era um carro da firma ainda, uma carrinha. Aí foi, me buscou, me trouxe para casa e chegou em casa onde a gente teve o primeiro contato, né? Meio sem graça um com o outro ainda. E dali a gente foi se apaixonando cada vez mais, foi se apaixonando. Isso foi 2014. Aí entramos em contato com o cartório no Brasil em 2015, julho de 2015, e casamos por procuração para me se legalizar
através dele, para mim conseguir ir no Brasil casar. Quando foi no dia 21 de maio de 2014, aconteceu o tão sonhado sonho nosso, o nosso casamento religioso, realizado pela testemunha de matrimônio Adriana Fontana, de São Gabriel da Palha. Ela que estava representando Jesus Cristo naquele momento e nos deu a bênção. Foi um momento muito importante da nossa vida. Ali nos casamos, retornamos para Portugal e começamos a reconstruir a nossa vida. Hoje a gente tem um carro bom, a gente mora numa casa boa, somos felizes, só não temos filho porque Deus nos permitiu. Não permitiu o Armando não ter nenhum filho, mas ele considera meus 3 filhos que estão aqui hoje, ele trouxe meus 3 filhos para cá, aonde que temos uma neta e somos felizes. Agora, quem falar que amor de internet não dá certo, dá. Eu só queria, assim, passar um relatinho da minha história. Se você tem uma história parecida com a minha, que quer que eu conte para vocês, mande. Eu vou deixar meu e-mail, mande por e-mail, que eu vou fazer questão de contar. Assim, eu tô começando agora. Eu ainda vou arrumar um sonzinho para ter um fundo musical, por isso que eu comecei pela minha história. Então essa é a minha história e com isso a gente vai fazer agora dia 8 de maio, 8 anos que estamos juntos. 8 anos, a gente só teve uma discussão até hoje, uma para valer. A resto foi assim, coisa boba, que dá um cá, outro lá e vai embora para lá. Discussão mesmo, só tivemos uma porque ele esqueceu o meu aniversário, foi a maior guerra. Mas fora isso, tá tudo certo. Então, gente, tenha um bom final de semana, fique com Deus. Se gostaram da minha história, curta aí, compartilha e comenta. Beijo a todos.